Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula sobre análise preliminar de nível de riscos. Novamente vamos retomar o assunto que estudamos na aula passada e paramos na primeira análise, onde consideramos as questões relacionadas à necessidade de fazermos o gerenciamento necessário. E aí nós terminamos de fazer as análises e fiquei de passar limpo para vocês aí a questão da atividade. Então vamos lá rever esse quesito. A atividade ficou assim: nós precisamos realizar planejamento dos serviços, é o primeiro passo. O segundo, preparação para início das atividades, ou seja, nesse momento nós vamos pensar em andaime, tá pessoal? Vamos levar então os painéis metálicos, diagonais, sapatas, escada de acesso, guarda-corpo, os pisos para a forração completa da plataforma, tá certo? Vamos deixar tudo no local de trabalho. Então essa é a preparação. A preparação também vai envolver o que? Vamos levar a sinalização da área abaixo, vamos levar os cintos, trava-queda, talabarte, vamos levar cordas, vamos levar o sistema para fazer os pontos de ancoragem, chapeleta ou porca-olhal com parabolt, tá certo? E os materiais que serão necessários na aplicação, como parafuso, suportes e ferramentas também, lixadeira, chaves, enfim, e equipamento de solda e demais equipamento que a gente vai apropriar aí na fase de preparação para nós executar o trabalho. E a próxima etapa é a montagem de andaimes. Então essa é a etapa da execução. Então ver como é que ficou aqui para a gente ter melhor entendimento do processo. Veja lá. Então a situação aqui para planejamento nós já estudamos, ela é rotineira. O perigo nós estudamos que é a falha no planejamento, o dano, lesões graves, fraturas e morte em virtude de uma possível queda, e o gerenciamento ou controle necessário para mitigar ou controlar o perigo da falha. Nós colocamos aqui o treinamento de planejamento. E agora veja bem, ó, clique no ícone mais praticidade abaixo e assista às aulas, ou seja, na próxima etapa do estudo você vai clicar aqui no maisinho e vocês vão estudar a etapa sobre planejamento e vai saber tudo sobre isso, tá? O que fazer, por que fazer, quando fazer, onde fazer, quem deve fazer e como fazer, que é a etapa mais importante. A lei nós tratamos na aula passada, que está embasando o fundamento desse gerenciamento de controle de risco, que está mitigando ou controlando esse perigo, e vimos que é extremamente prejudicial a gravidade, né, que é o efeito desse perigo, que tem morte, é EP, e a probabilidade nós consideramos ela média, lembra? Por quê? Porque só treinar não era suficiente, era necessário fazer algo mais. Então ficou substancial, então ela ficou no nível que a gente não pode admitir. O processo de admissibilidade, ele ficou ainda a desejar, precisando de uma melhoria no controle. E o que nós consideramos então foi fazer um procedimento interno PS004 com alimetria, ou seja, nós nesse momento daríamos mais um suporte, tá ok? Um suporte para conseguir ter um outro olhar. Treinamos e precisamos de ter uma outra forma de medir se esse planejamento estava sendo cumprido, tá certo? Então nós colocamos ele aqui, ó, que ele é uma inspeção de segurança nas fases de execução da atividade. Na parte de baixo, na hora que for executar os trabalhos, nós vamos pegar exatamente essa aula aqui, mas nós vamos estar medindo ele nessas etapas aqui embaixo.
mas nós vamos estudar ele nessa etapa de planejamento para vocês entenderem como que a gente vai fazer esse monitoramento. MO, qualimetria de comportamento. Vamos medir o comportamento, porque se a gente conseguir ter um comportamento adequado, ações corretas, corrigindo os desvios, as falhas, já no comportamento a gente consegue eliminar as probabilidades de acidentes médio e alto, ok? Então vamos lá entender a próxima etapa, a preparação do início da atividade. Então nós temos risco de queda de mesmo nível, está preparando, levando o andaime, levando material, ferramenta, equipamento para lá e para cá. Então tem queda do mesmo nível, tropeça e cai no chão. Também tem risco de batida contra, ou seja, a pessoa bater contra uma estrutura fixa, por exemplo. E acidente, que são cortes na mão, ferimentos, e pode gerar esses danos. A gente pode ter aqui, ó, escoriações, luxações, hematomas, cortes, ferimentos, né? E tem 4 pessoas expostas a essa situação, a esse efeito dessa fonte de perigo. E como que a gente gerenciaria essa condição, esse perigo, esse efeito? Com o EPI, por exemplo, botina de segurança, luva de vaqueta, porque se trata de acidentes mesmos, corriqueiro com transporte de materiais. E você vai clicar aqui assistir a aula sobre essa etapa. A lei é a 6.514 também, e a portaria que trata sobre isso, a 3.214/78 NR6, que fala sobre EPI. Só que veja bem, a gravidade é levemente prejudicial, porque não tem grandes ferimentos nesse momento, mas a probabilidade é média, ou seja, existe a probabilidade aqui. E então, como é que fica a categoria de risco? Ela é admissível, então a gente admite que pode ser feito esse trabalho com esse gerenciamento aqui, é suficiente. E a prioridade é 4. Opa, então eu não vou precisar de mais nada aqui, ó. Não preciso de fazer processos de gerenciamento necessário para nenhum processo, não preciso chamar aqui mais nenhum controle na fonte, trajetória ou na pessoa, e tampouco eu vou precisar de EPIs, EPCs, a não ser o que já está previsto aqui no gerenciamento existente. Então bora para a próxima etapa, montagem andaime rotineiro. O perigo é queda de altura, lesões graves, fratura e morte. Opa, aqui agora já pegou. Então nós temos aqui como gerenciamento existente, treinamento de trabalho em altura e uso de cinto de segurança, calabarte, capacete com jugular. Você vai clicar aqui, tem um curso sobre treinamento de trabalho em altura. A lei é a mesma, só que em vez de NR6 nós estamos falando de NR35.3.4, que fala sobre treinamento. E a gravidade é IP, extremamente prejudicial, e a probabilidade é alta, porque só treinou e deu cinto, capacete, talabarte. É insuficiente para conseguir garantir um bloqueio para essa energia indesejada, ou seja, o perigo da queda, que pode gerar uma morte. Então só treinar e dar equipamento não é suficiente. Então a atividade ela é crítica e a prioridade é 1, quer dizer, prioridade máxima, a gente precisa atacar esse problema. Então nós criamos aqui um procedimento interno, procedimento de segurança, que ele é denominado aqui de PS005 SPIQ, Sistema Proteção Individual contra a Queda. Está previsto dentro da NR35, tá? 35, ela fala sobre esse sistema. Então aqui nós vamos pôr um sistema de instalação em pontos de ancoragem com memória de cálculo e teste de arrancamento, tá certo? E usar também os EPIs para fazer esse processo aqui, ó, e chamar esse processo aqui, ó, necessário para ser uma medida existente agora. E passa a existir, vocês vão clicar para aprender muito mais sobre ele. Então com essa medida e mais essa, nós conseguimos baixar então a nossa probabilidade para nível baixo. E aí então a categoria de risco é moderado e a prioridade agora fica grau 3. Conseguimos então fazer uma gestão, tá certo? E o processo então, atividade não precisamos, porque esse já conseguiu baixar o nível aqui.
né? E agora também não vou precisar também fazer um controle e gerenciamento na fonte, trajetória ou na pessoa, que nós já conseguimos vencer essa etapa. Beleza, pessoal? Agora eu vou chamá-los para uma aula muito particular. Vocês vão presenciar aí através do clique em cada etapa, para vocês mesmos navegar e assistir as aulas a respeito de planejamento primeiro, depois vocês vão assistir aula sobre colimetria, que é a checagem aí para ver que se tudo que foi planejado está em execução. Depois uma aula sobre EPIs, depois uma aula sobre treinamento em trabalho em altura da NR35 e outra sobre o sistema individual contra a queda de altura, tá bem? Nos vemos na próxima aula. Obrigado e lembre-se, ponto seguro, método mais você, temos tudo a ver.